pessoal, professor Odair. Vamos ver as medidas na circunferência. Antes da gente dar uma sequência, nós vamos precisar ver, relembrar de algumas coisas e ver talvez algumas coisas novas também. Então nós vamos pegar a circunferência, vamos analisar os ângulos dentro de uma circunferência primeiramente. Então nós temos assim, a circunferência completa, vamos colocar aqui como um ponto de partida. A circunferência completa, ela está dividida em 360 pedaços. Essa é a primeira medida de ângulo que nós temos. Então é como se nós pegássemos a circunferência inteira. Aqui está dividido em 4, a gente divide de novo ao meio, depois vai dividindo, dividindo, e a gente divide em 360 pedaços. Então nós vamos ter um pedacinho aqui, e esse pedaço menor aí é que a gente chama de grau, né? Então 1 grau seria uma parte em 360 pedaços que nós dividimos a nossa circunferência. Dividir em 360 pedaços, ela tem lá suas conveniências, né? Porque o 36, ele é múltiplo de 3, de 2, de 3 novamente, de 2 novamente, quer dizer, ele é tanto divisível por 2 e por 3, mais de uma vez, inclusive, né? Ou seja, por 4, por 9. Isso é muito interessante para a gente, né? Porque fazer as contas, fazer as divisões e facilita, né? Muito bem, feita essa primeira entrada, é isso. Então, aqui nessa circunferência, aqui, vamos entender aqui como um ponto de partida, que é 0 graus, né? Então, dá uma volta completa, voltando ao mesmo ponto, aqui é 360 graus. O que significa que o 0 grau e 360 graus dentro da circunferência ele vai ser exatamente o mesmo ponto aí, né? Embora 360 graus ele nos dá a circunferência inteira, todo o arco referente à circunferência inteira. E 0 grau não dá circunferência nenhuma, né? Ele é zero, não tem nada, embora eles sejam pontos coincidentes, uma tem uma circunferência inteira, o outro não tem. Isso é apenas uma definição teórica que é interessante, mas que distingue as duas, né? Então, esses 4 pontos que eu já coloquei aqui são pontos já marcantes, né? Você pega 360 e divide ao meio, você tem 180. Então, aqui, esse metade dessa circunferência, metade do arco é 180 graus, tá certo? Se eu pegar essa metade e dividir ao meio, 180 por 2 aqui dá 90 graus. Ou seja, cada parte está dividida em 90 graus, então aqui será 270 graus. É justamente os múltiplos de 3 aí, né? 3, 9, 18, 27. Então tá aqui, olha. Essa talvez seja aquelas vantagens que a gente estava comentando lá de ser dividido em 360. Existe o grados, né, que é uma outra unidade de medida que divide em 400. Que seria cada 1/4 da circunferência seria 100 graus. Mas não tem essa flexibilidade em termos de cálculo, né, que o 360 graus nos oferece. 360 graus realmente nos oferece bastante coisa. Se a gente dividir aqui ao meio, pessoal, eu vou fazer essa divisão, que seria o equivalente a uma pizza, né? Seria dividir ela em 8 partes. Olha, dividir em 8 partes. Esse arco aqui se refere à metade de 90. Então aqui é 45 graus. Aqui vai ser 135 graus. Aqui vai ser 215 graus.
aliás, 225 graus, né? É 270 e aqui vai ser 315. Então, pessoal, aí estão todos os ângulos aí, múltiplos aí de 90 a 45 graus. Mas nós podemos colocar aí também algumas outras divisões aí, por exemplo, os de 30 graus, né? 30 graus seria o seguinte, eu pegar os 90 e dividir em 3 pedaços. Então eu dividiria aqui e dividiria aqui também. Então tá aqui. Eu pego os 90, divido em 1, 2, 3 pedaços. Esse daqui seria de 30 graus e esse daqui seria de 60 graus. No outro lado também a gente faz a mesma divisão, né? Então nós temos aqui 90 mais 30, 120, 150. Aqui 180 mais 30 graus, porque aí nós temos divisão de 30 em 30. Então 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e depois 240. Depois aqui 300 e 330. Tá? Então tá aí, nós estamos com a divisão dos ângulos notáveis aí, de todos os ângulos notáveis que nós temos aí. Tá? Muito bem, muito ótimo, muito ótimo. Outra coisa que é importante a gente começar a relembrar isso daí é o seguinte. Eu tenho esse daqui é um arco. Da medida daqui até aqui, isso daqui forma um arco. E esse arco é de 30 graus. Puxando para cá, esse arco é de 45. Posso também, esse arco de 45 até aqui embaixo, esse aqui forma um arco de 90, né? Porque daqui de 45 para cá vai ter 90 graus aqui, né? É como se eu tivesse aqui sempre um esquadro aqui, olha, 90 graus, 90 graus, né? E assim sucessivamente. Esses ângulos aí, um somado ao outro vai dar os 90 graus. Tá ok? Então, esse arco aqui, ele tem um comprimento. Esse comprimento, ele é relativo à medida do perímetro. E o perímetro, esse comprimento do arco, né? Que a gente poderia chamar esse arco aí de C, por exemplo, esse comprimento ele é igual a 2πr se for a circunferência inteira, né? Então vamos lá, πr ou πd, na verdade que é a circunferência inteira, πd que é o diâmetro inteiro. Mas como a gente trabalha só com o raio, esse comprimento vai ser igual a 2πr, tá? Esse é o comprimento do raio, o comprimento do arco, né? Isso daqui se for a circunferência completa, a circunferência inteira. Então essa circunferência inteira ela está para 360 graus. Se eu quiser achar apenas de um arco, eu vou fazer uma regra de 3 para encontrar o comprimento dessa circunferência como na medida, né, do comprimento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma circunferência com raio igual a 5 centímetros. Qual é o comprimento do arco? De 30 graus.
arco de 30 graus. Então vai ser assim que eu vou fazer a conta, olha. 360 graus está para 2πr. Da mesma forma, aqui 30 está para x, tá? Que é o comprimento do arco. Ah, vamos chamar de C, vai ficar mais bonito do que x, vai? C, pronto. Está para C. Então, C, 360 vezes C, é igual a 30 vezes 2πr. Se ele está em centímetro, a resposta será dada em centímetro também. Então, vai ficar 60 πr sobre 360. E isso vai corresponder a 1/6, né? Porque 36 dividido por 6, corta o 0 com 0, vai dar 1/6. Π sobre 6 vezes 5, tá? Tá aí em centímetros. Basta a gente fazer a conta aí e a gente vai encontrar o valor. O valor de π, só para relembrar vocês também, o valor de π é igual a 3,1416 e vai embora, né? Os números mais conhecidos que a gente lembra é justamente esse, 14 e 16. Em alguns exercícios, ele vai sugerir que você use 3,14 e tal, tem até alguns exercícios que ele sugere que você use apenas 3, tá? Então, nesse caso aqui, ficaria como esse comprimento desse arco? Seria 3, vamos arredondar para 3, seria 3,14 vezes 5 sobre 6, tá? Seria alguma coisa aí parecida com 5 sobre 2, alguma coisa próxima de 2,5. Tá? Seria alguma coisa próxima de 2,5 centímetros, alguma coisa assim. Ok, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios e depois a gente volta a esse tema, para onde a gente vai introduzir a ideia do ângulo do π radiano, tá ok? Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Vamos resolver alguns exercícios de comprimento de circunferência, né? Daquela parte introdutória que a gente vai ver as medidas na circunferência. Vamos lá, então. O primeiro diz assim: calcule o comprimento de uma circunferência de raio 12. Então, o raio é igual a 12 e eu quero saber o comprimento dessa circunferência. Muito tranquilo, né, pessoal? O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Se o raio é 12, isso daqui vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 12. Portanto, vai dar 24π. Tá ok? 24π. Se a gente quiser calcular esse valor, vai ser 24 vezes 3, né? 3,14. Aí a gente encontraria o valor mais decimal, né? Vamos deixar 24π centímetros. Então, isso aqui seria o A. O segundo aí, ele é um complemento desse que ele diz assim: o arco contido, o arco de 120 graus contido nisso aí. Então ele quer saber justamente qual é o comprimento do arco de 120 graus. Então 120 graus, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: 360 graus está para 24π. Da mesma forma que 120 está para C, que é o comprimento do nosso raio, né? Portanto, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. 360C é igual a 120 vezes 24π.
Portanto, C igual a 120 sobre 360 vezes 24π. Tranquilo, né, pessoal? Olha, o 12 é 3, o 36 é 3 vezes 12, então simplificando aqui dá 1, aqui dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. 8π. Se a gente fosse fazer a conta aqui em centímetros, né? Se a gente for fazer a conta aqui, vai dar aproximadamente 25 centímetros. Tá? Que é 8 vezes 3, né? 8 vezes 3, 24, um pouco mais do que 24. É isso aí. Uma circunferência tem diâmetro de 60 milímetros. Aí ele quer saber o arco, né? Uma circunferência que tem, comprimento, tem diâmetro de 60 milímetros. O diâmetro dela é 60 milímetros e quer saber qual é o seu arco. É igual a 2πr ou πd, né? Ou seja, uma vez que o raio é metade do diâmetro. Então, tanto faz eu calcular como 2πr, que traria com o diâmetro igual, o raio igual a 30, ou o diâmetro 60. Então, isso aqui é tranquilo, é 60π, tá? 60π milímetros. E por último aí, nós temos última solicitação aí, é um arco de 264 graus. Qual é o comprimento do arco de 264 graus? Então nós vamos fazer da mesma forma que o anterior, 360 graus, tá? Está para 60π, da mesma forma que 264 graus está para o comprimento que nós estamos procurando aí, tá certo? Então nós vamos encontrar aí, olha, C vai ser igual a 264 vezes 60 sobre 360π. Corta um zero com zero, novamente, né? 6 por 6 dá 1, 36 por 6 sobra 6, e vai ficar 264 dividido por 6, que vai dar 44π. 44π, como ele está dado em milímetro, é isso aí, ó. Tá? Que talvez seja alguma coisa aí perto de 138 milímetros, né? Tá ok?